Acelera Mundo. Canal Esporte Total, momentos emocionantes trazendo mais informação interessante para você. Hoje vamos falar do motociclismo com as atualizações do momento. Está no ar o boletim número 36 sobre moto da nossa história. Não esquece do like, inscrição, compartilhamento e aquela coisa toda, certo? Os assuntos de hoje são 10, então senta na poltrona que tem muito assunto. Acesse nosso site www.informatudo.com.br/esportes. É para lá que vamos buscar essa informação. Aqui no site falamos de esportes de combate, futebol, automobilismo e, claro, motociclismo com a MotoGP e o Mundial WSBK. Bom, vamos então às informações de hoje. Já é o terceiro bloco de atualizações, então fique ligado no site e aqui no canal para não perder nada. Lembrando que as informações da próxima corrida, que será em Silverstone, está em link já criado no site com todas as informações e atualizações, bem como os links que serão aqui colocados com as transmissões ao vivo das corridas aqui no nosso canal. Então fique ligado. E já ativa as legendas, pois no YouTube estamos em 12 idiomas. Vamos às informações de hoje. Assunto 1. Hoje é dia de falar de MotoGP, afinal final de semana tem GP em Silverstone. Mas antes, esse assunto é importante destacar aqui. Que pecado que aconteceu com o Toprak na prova em Most na corrida 2. Certamente a melhor e mais emocionante corrida do ano, transmitida pelo nosso canal. Se você perdeu, ouça novamente a narração aqui. E falamos pecado não porque torcemos por ele, quem acompanha o canal há mais tempo sabe que torcemos pelo campeonato e a queda do turco foi horrível para esse quesito. E no vídeo que temos em anexo e que você pode ver aqui, dá para ver bem o pneu dele furado enquanto ele cai. Que fase! A segunda imagem que mais rodou na internet mostra o pneu já fora da roda, enquanto no vídeo nota-se ele murcho, já furado. Incrível e trágico ao mesmo tempo. Toprak liderava a corrida que já caminhava para o seu final, com Álvaro Bautista tendo chances de lutar pela vitória, pois estava colado. Iria passar? Infelizmente nunca saberemos, mas ficaremos felizes se você comentar aqui para sabermos a sua opinião. Após a corrida, a Pirelli revelou que a causa do acidente foram as bolhas no pneu traseiro de Razgatlioglu. Assunto 2. Como já falamos aqui em outra oportunidade, o sistema de monitoramento da pressão dos pneus MotoGP está pronto para ser implementado em Silverstone, e será aplicado na sprint e na corrida principal. Infrações técnicas normalmente resultam em desqualificação da sessão ou corrida, mas como o sistema é novo e está sendo introduzido no meio da temporada, os comissários concordaram com uma escala gradual de penalidades. Assim que as equipes estiverem familiarizadas com o sistema, o objetivo é aplicar a penalidade padrão para infrações técnicas em desqualificação. Mas ainda não. A partir de Silverstone e até novo aviso, a escala acima será usada. Será dessa forma. Primeira infração, em advertência. Segunda infração, em penalidade de 3 segundos. Terceira infração, em penalidade de 6 segundos. Quarta infração, em penalidade de 12 segundos. O objetivo é que as equipes cumpram os padrões de pressão dos pneus estabelecidos pela fornecedora, por questão de segurança. Anteriormente, as equipes usavam seus próprios sensores de diferentes fornecedores para verificar a pressão dos pneus. Agora existe um sistema unificado para todo o grid da MotoGP. O sistema acordado com os fabricantes é que os pneus devem estar acima de uma pressão específica durante uma porcentagem mínima das voltas em uma sprint ou corrida. A pressão mínima varia de pneu dianteiro para traseiro, podendo variar de alguns circuitos para outros. Ao longo de 2022, todos os fabricantes da categoria rainha concordaram em compartilhar livremente dados completos de pneus após cada evento para desenvolver este sistema unificado. Em seguida, o sistema foi testado ao longo da primeira parte de 2023 para validá-lo e garantir que seja confiável. As classes Moto 3, Moto 2 e Moto E também têm pressões mínimas a utilizar, porém esse sistema só será introduzido na MotoGP. Assunto 3. É oficial. O piloto da HRC no WSBK, Iker Lecuona, substituirá Alex Rins, a LCR Honda Castrol, no circuito de Silverstone na próxima etapa. O piloto da LCR Honda, Alex Rins, está se recuperando em casa da lesão na fíbula e na tíbia após a queda na sprint em Mugello. Cercado pelos melhores especialistas da área, o hashtag 42 está realizando um plano diário sólido para estar pronto para pular na moto quando chegar a hora. Iker Lecuona postou em desejo ao Alex uma rápida recuperação. Entretanto, estou feliz por subir na moto, pois quero dar o meu melhor e ajudar a equipe. Eu gosto do layout de Silverstone e podemos nos divertir. Quero agradecer à família Honda e à LCR pela oportunidade. Assunto 4.
Mais novidade por aqui, Cal Crutchlow será um wildcard no Grande Prêmio do Japão, rodada 14 do Campeonato Mundial de MotoGP de 2023, pilotando a pintura especial Yamaha RS4 GP Racing Team YZR M1 no circuito de Motegi no fim de semana da corrida de 29 de setembro a 1º de outubro. Como piloto oficial da Yamaha Factory Racing MotoGP Test Team, Crutchlow é a escolha ideal para a Yamaha RS4 GP Racing Team para sua entrada única na MotoGP. A participação do britânico no GP do Japão de 2023 marca sua primeira experiência como wildcard na Yamaha desde que começou a pilotar para a Yamaha Factory Racing MotoGP Test Team em 2021. Ele disputou 10 GPs ao longo de 2021 a 2022 como piloto substituto. Com a próxima entrada como wildcard para o Grande Prêmio do Japão, a Yamaha pretende que Crutchlow trabalhe na análise de protótipos de peças em um cenário de corrida da categoria rainha. Ao alinhar Crutchlow ao lado dos pilotos da Yamaha MotoGP Fábio Quartararo e Franco Morbidelli no grid, a Yamaha afirma sua missão de trazer emoção extra para o seu GP em casa e acelerar o desenvolvimento da moto. Assunto 5. O chefe da Mercedes F1 só foi notado em um GP de MotoGP em Spielberg 2021 e certamente está frustrado por seus pilotos Russell e Hamilton ainda não terem vencido em 2023. Pois em entrevista ao jornal Tiroler Daily, ele criticou a MotoGP, provavelmente para distrair um pouco os seus próprios fracos resultados. Wolff não acha que o conceito de MotoGP com 21 corridas de sprint na temporada de 2023 faça muito sentido e elogia o método da Fórmula 1, que fez 3 GPs de sprint em 2022 e 6 este ano. Ele disse, só posso falar por mim, mas acredito nas tradições. Você sempre sabe que a corrida começará às 15 horas no domingo. Se o Grande Prêmio for na Ásia você tem que acordar cedo, se for nos Estados Unidos você tem que acordar mais tarde. Acompanho o MotoGP e gosto muito, mas há muitas coisas que já não entendo. O piloto reclama no sábado, mas volta a ficar feliz no domingo. Você não consegue acompanhar. Eu não me importo. A MotoGP está mostrando como não fazer isso. Ele realmente não deve estar acompanhando muito a MotoGP. Enquanto os 5 primeiros pilotos estavam separados por apenas 1,9 segundos na última corrida de MotoGP em Assen, em 25 de junho de 2023, Max Verstappen venceu no último final de semana na Bélgica do 6º lugar no grid com uma vantagem de 22,305 segundos sobre seu companheiro de equipe Sérgio Pérez. Uma semana antes, na Hungria, o campeão mundial Max Verstappen venceu com 33,731 segundos de vantagem sobre Lando Norris, a McLaren. Ele é imparável em seu caminho para seu terceiro título mundial consecutivo. No MotoGP, por outro lado, houve 4 vencedores de títulos diferentes em 4 marcas diferentes desde 2019 com Marc Marquez, a Honda, 2020 com Joe Mir, a Suzuki, 2021 com Fábio Quartararo, a Yamaha, e Pecco Bagnaia, a Ducati. Outro detalhe sobre o GP da Bélgica de F1, Lewis Hamilton trouxe a melhor Mercedes para casa 49,671 segundos atrás, o companheiro de equipe George Russell perdeu 63,101 segundos. Ele não estaria atirando pedras morando em uma casa de vidro? Nós aqui do canal gostamos muito da F1, dá pra notar né, mas não há comparação no quesito competitividade. O que você acha? Deixe seu comentário. Carlos Espeleta, chefe da Dorna, detentora dos direitos comerciais do MotoGP, falou em defesa do conceito da Fórmula 1 sobre as duas rodas, cada um tem sua opinião. Concordo que é muito importante manter os elementos básicos do esporte o mais simples e fáceis de entender. Essa foi uma das razões pelas quais escolhemos este novo formato de MotoGP. O cronograma é idêntico para todos os eventos, a qualificação se aplica a ambas as corridas. O sprint percorre metade da distância e, portanto, apenas metade dos pontos são concedidos, ou seja, 12 para o vencedor e assim por diante até o 9º lugar. Na Fórmula 1, o cronograma e o programa são diferentes dependendo se o Grande Prêmio inclui uma corrida de velocidade ou não. Aliás, os sprints da F1 em 2023 aconteceram em Baku, Spielberg e Spa-Francorchamps. Na Fórmula 1 você se classifica para o domingo na sexta-feira, se classifica para o sábado no sábado, ganha um ponto pela volta mais rápida e assim por diante. Ninguém pode dizer que é mais fácil de entender do que o conceito de MotoGP, disse Espeleta. Assunto 6. A Yamaha anunciou que sua parceria com Franco Morbidelli será descontinuada no final de 2023, quando Morbidelli partirá para novos desafios de corrida. Desde que Morbidelli ingressou na Yamaha em 2019, o italiano conquistou 6 pódios, em 3 vitórias, 1 segundo e 2 terceiros lugares. Ele também conquistou 2 pole position e foi vice-campeão do MotoGP em 2020. Após uma pequena pausa devido a uma lesão no joelho durante a temporada de 2021, Morbido voltou ao GP de San Marino como parte da Yamaha Factory Racing Team. No total, ele disputou 74 GPs como piloto da Yamaha até agora.
Porém ele nunca mais teve resultados satisfatórios e foi sempre contestado. Lynn Jarvis, diretor administrativo da Yamaha Motor Racing, disse: em primeiro lugar, quero agradecer a Frank por seu trabalho árduo e dedicação desde que começou com a equipe de fábrica e também muito antes disso, quando era piloto satélite da Yamaha. A parceria Yamaha e Morbidelli levou a grandes resultados, incluindo um excelente título de vice-campeão em 2020. É uma pena que os últimos 2 anos não tenham ocorrido da maneira que queríamos e esperávamos. Discutimos as possibilidades de continuar nossa parceria, mas no final decidimos que 2024 seria um momento para fazer uma mudança, tanto para a Yamaha quanto para a Frank. A equipe continuará apoiando totalmente Frank de todas as maneiras possíveis para encerrar nosso tempo juntos da melhor maneira possível. Assunto 7. E quem vem para a Yamaha no lugar de Morbidelli? A Yamaha anunciou a contratação de Alex Rins. Ele se juntará à formação de pilotos da equipe de fábrica da Yamaha para a temporada 2024 do MotoGP ao lado de Fábio Quartararo. Certamente a Yamaha não demitiria um piloto sem já ter outro contratado, e foi assim que ela fez. O experiente espanhol tem muitas vitórias em corridas de classe rainha e classe baixa, são 6 vezes na MotoGP, 4 vezes na Moto2, 8 vezes na Moto3, 18 no total. Pódios são 18 vezes na MotoGP, 17 vezes na Moto2, 23 vezes na Moto3 e 58 no total. A sua vasta experiência e talento inegável fazem dele uma adição totalmente qualificada e bem-vinda à equipe de pilotos da Yamaha. Após a lesão na perna de Rins sofrida no GP da Itália de 2023, os fãs da MotoGP em todo o mundo aguardam ansiosamente seu retorno à ação. Ele passou por 2 cirurgias e está trabalhando duro para se recuperar totalmente. Lynn Jarvis, diretor administrativo da Yamaha Motor Racing, disse: estamos muito satisfeitos por Alex se juntar à formação da Yamaha e damos as boas-vindas ao grupo Yamaha MotoGP. Esperamos que Alex seja um grande trunfo. Ele tem uma vasta experiência como piloto de MotoGP e é conhecido por ser um talento natural e vencedor de várias corridas na classe MotoGP. Ele já tem experiência com outros 2 fabricantes de MotoGP e pilotou motos com características semelhantes à YZR M1, o que deve ajudá-lo a adaptar-se rapidamente à nossa moto. Sua vitória nos Estados Unidos no início deste ano destaca sua velocidade, fome e determinação para ter sucesso. Alex está afastado do paddock da MotoGP há algum tempo devido à lesão que sofreu em Mugello, mas estamos confiantes de que ele deve estar totalmente recuperado e pronto para a temporada de 2024. Estamos realmente ansiosos para trabalhar com ele e acreditamos que ele irá colaborar bem com Fábio e melhorar o desempenho total do time Yamaha. Assunto 8. Pol Espargaró está de volta. Ele lesionou-se gravemente no primeiro dia de treinos desta temporada em Portimão durante o FP2, sofreu um esmagamento pulmonar, lesionou-se nas costelas e vértebras e partiu o maxilar em 2 locais. Foi feio. Um total de 8 fraturas foram diagnosticadas. Ele só podia comer alimentos líquidos por 1 mês e, portanto, passou a pesar apenas 59 quilos nesse meio tempo. Agora, porém, ele está recuperado e fará seu retorno no Grande Prêmio da Inglaterra neste final de semana, de 4 a 6 de agosto. Nas redes sociais ele confirmou: estou apto para correr para o GP de Silverstone e mal posso esperar para pular na minha Gasgas e arrasar. Vou precisar de um pouco de tempo para voltar ao ritmo, mas vou dar tudo. Seja bem-vindo, Paul. Assunto 9. O que as fábricas da MotoGP trouxeram em 2023? Novas peças de tecnologia são algo que estamos nos acostumando a ver na MotoGP moderna, e é um tópico que fascina muitos de nós. Vamos dar uma olhadinha marca por marca. Em Ducati, um dos grandes pontos de discussão da Ducati em 2023 foi o novo motor. A especificação de 2023 é baseada mais na especificação de 2021 do que na especificação de 2022, algo que ajudou o Jorge Martin e Johan Zarco, da Pramac Racing, a serem competitivos de forma mais consistente nesta temporada. Houve uma decisão dividida entre a Ducati Lenovo Team e a Pramac Racing em relação à aerodinâmica. Francesco Bagnaia e Enea Bastianini correram com os dutos da Vnacha, enquanto Jorge Martin e Johan Zarco correram com carenagens laterais de efeito solo. KTM, e enquanto a Ducati fez pequenos ajustes em seu Desmosedici 2022, vencedor do título, o RC16 da KTM passou por uma grande evolução. Um novo motor, um novo chassi e uma nova unidade traseira assento foram notados, mas sem dúvida as maiores diferenças em 2023 são a aerodinâmica da KTM. Seu trabalho próximo com a Red Bull Advanced Technologies permitiu que eles produzissem peças aerodinâmicas com mais experiência e rapidez do que antes. A asa traseira, por exemplo, se tornou uma peça de destaque no RC16 em 2023, e é claro que o trabalho que está sendo feito com a Red Bull no departamento aerodinâmico está ajudando. A Aprilia, em aerodinâmica atualizada também é algo que podemos vincular fortemente à Aprilia e é o tópico principal quando se trata do que a marca italiana tem trabalhado em 2023.
A fábrica de Noale tem as carenagens laterais de efeito solo mais complexas do grid, enquanto a Aprilia também tem muitas pequenas peças aerodinâmicas para se vangloriar, como as asas montadas no garfo, asa traseira e pequenas peças semelhantes a lemes que ficam na lateral da roda dianteira e ficam penduradas no braço oscilante. Yamaha, o grande ponto de discussão em torno da Yamaha em 2023 é o novo motor. Eles ganharam alguma potência, mas parece ter custado o desempenho geral, especialmente nas curvas, que tem sido um ponto tão forte para o YZR M1 nos últimos anos. A aero também tem sido um problema no campo de Iwata. A Yamaha deseja mais downforce, mas pacotes aerodinâmicos maiores causam problemas em outras áreas da moto. Reverter para a aerodinâmica de 2022 na carenagem frontal tem sido a solução até agora em 2023, mas esta é uma área onde melhorias precisam ser feitas em comparação com a Ducati, KTM e Aprilia. Honda, e muitos de nós já vimos ou ouvimos falar de uma mudança muito notável para 2023 para os gigantes japoneses, o chassi Kalex. Depois de testar 3 deles, a Honda voltou-se para a Kalex. No entanto, nenhum dos chassis que foram testados deu a eles o passo à frente que eles estão desesperados. Como a Yamaha, os ganhos no departamento aerodinâmico não estão no mesmo nível que os fabricantes europeus. Isso é algo em que podemos esperar que a Honda esteja trabalhando duro, especialmente para sua 2024 RC213V, uma moto na qual eles já estarão colocando bastante foco. O que veremos no restante de 2023? O teste de Misano é sempre um momento importante e é onde começaremos a ver os pilotos em tempo integral começarem a testar as peças que podem chegar às motos para a campanha de 2024. Assunto 10. Se 21 ou mais grandes prêmios estiverem no calendário oficial no início da temporada, as equipes podem usar 8 motores de MotoGP por piloto e temporada desde o ano passado, para uma equipe de concessão são 10. No entanto, nenhuma fábrica vai beneficiar deste privilégio em 2023, até porque a Aprilia também perdeu as concessões graças aos sucessos do ano passado. Uma restrição se aplica: o 8º ou o 10º motor adicional só pode ser selado a partir do 19º Grande Prêmio da temporada. O cancelamento do GP do Cazaquistão, confirmado no final de abril, não teve impacto no contingente de motores previsto no início da temporada. Somente se houver menos de 21 eventos no calendário antes do início da temporada, as fábricas teriam que passar com 7 motores por piloto e as equipes de concessão com 9. Importante, e em caso de substituição de motorista, o substituto utiliza a respectiva alocação do piloto regular. Por exemplo, os motores usados por Jonas Folger faziam parte do contingente de Paul Espargaró. Um piloto coringa, ao wildcard, por outro lado, pode usar até 3 de seus próprios motores por grande prêmio. Se um piloto não passar toda a temporada com o número máximo permitido de motores, serão aplicadas penalidades severas. Para cada motor adicional, existe o risco de uma largada do pit lane a 5 segundos após as luzes de largada se apagarem, ou uma penalidade de ride-through, ou seja, uma penalidade de drive-through no box. Após os 8 grandes prêmios antes das férias de verão, uma olhada na situação do motor não deve causar dor de cabeça a nenhum piloto ou fábrica. Grande parte do campo tem 4 motores em uso. O Grupo Pirer, a equipe cliente RNF Aprilia e os pilotos da Honda Joe Mir e Alex Rins, ambos falhados em vários grandes prêmios, utilizaram apenas 3 dos 8 motores disponíveis. Um motor cada foi retirado do contingente de Marco Bizek, Fábio Di Giannantonio, Augusto Fernandes e Paul Espargaró, portanto, não estará mais disponível até o final da temporada. A propósito, cerca de 500 km são percorridos por grande prêmio, os motores geralmente são retirados da alocação e revisados após 2.500 a 3.000 km. Então nenhum problema com relação aos motores utilizados do atual grid. Era isso por hoje, amigos. Trouxemos hoje muita informação sobre a MotoGP que você já sabe que sempre encontra aqui no nosso canal Esporte Total, momentos emocionantes. Se você chegou até aqui deve ter gostado do conteúdo. Então esperamos o seu comentário, sua interação. Já vai também deixando o like, se inscreva no canal, ative o sino, assim você não perde nada. E claro, já compartilha nosso conteúdo com seus amigos nos seus grupos de motociclismo. Todo mundo tem um, certo? Nosso Pix também está aí na tela, você pode doar qualquer valor nessa nossa causa na divulgação desses esportes menos favorecidos na grande mídia. Um grande abraço e até a próxima. E não esqueça, coloque sempre a proteção, e acelera mundo. A emoção do esporte é o que nos move.